mais um Cast Doctor e eu tô aqui numa felicidade que não tô me contendo. Um elenco que, olha, eu vou ter que usar a ordem alfabética para citar eles. Adair Marques, Jader Hofmeister, Paulo Lauda. O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar de saúde. Saúde corporal, saúde mental e saúde espiritual. E é claro, uma conversa entre amigos que começou lá fora. E estamos trazendo tudo aqui para o Cast Doctor. Senhores amigos, é um prazer tê-los aqui. Vou falar para eles, né? Vamos. Como é que começou? Vamos. Como é que começou? Começou. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu disse lá quando nós estávamos na sala de espera ali, digamos, que hoje eu tenho muito mais para aprender do que para colaborar, certo? Porque com Paulo, tá? O doutor Adair, meu Deus do céu. Te agradeço, Douglas. Imagina. Pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu que fico muito feliz por isso. Mas antes deles se apresentarem, tudo começou numa conversa muito informal, num bate-papo aqui mesmo na TV, né? Em que o André que apresentou essa ideia, né, de Exato. Fazer juntar ciência e espiritualidade, né? E aí, por tua parte, foi amadurecendo o projeto, amadurecendo essa ideia e estamos aqui hoje. E os nomes que a gente queria trazer já estava escolhido. Tu me falaste exatamente. E então, nada mais do que essas duas pessoas amadas, né? Que a gente tem um carinho tão especial, que estão aqui com a gente e que nesse momento a gente vai falar bem sobre isso. Exatamente. Ciência e espiritualidade. Eu fico muito feliz, Douglas Hofmeister, Lauda, de estar aqui neste grupo com vocês, para nós conversar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito e faz parte do meu trabalho, faz parte da minha profissão. Assim como o Lauda, né, é dentista, é cirurgião dentista, mas também eu sei que durante a atividade profissional dele, ele está sempre atento para esse lado espiritual e mental do seu paciente. Isso é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Verdade. Quando o Douglas me convidou, fiquei muito faceiro, né? Ainda mais sabendo o time que estava aqui, né? 3 pessoas que eu gosto muito, né? E o Adair, uma pessoa que... Olha, eu não sei, eu vou fazer um comparativo aqui, eu nunca fiz, hein? Mas o Adair, assim, ele... Eu infelizmente já perdi meu pai, né? E então eu tenho na figura dele, né? Claro que ele não tem idade para isso, fique bem claro essa parte. Mas ele foi, assim, sem dúvida, um grande avanço na minha vida por tudo que o Adair representa. Ele foi meu professor de cursinho, né? Depois nós somos grandes amigos de muitos anos e através da lancha, né, Adair? Através do esporte náutico, né? Uma vez eu disse para o Adair assim, ele tinha uma lanchinha feia, caindo os pedaços, um motorzinho. Se escuta aqui, Adair, vem cá, tu não pode comprar uma lanchinha um pouquinho melhor? Isso é um perigo tu andar com essa lancha aí. Pois não é que o Adair foi lá e comprou uma lancha igual a minha. Para não ter perigo nenhum, assim, ele calou eu. Claro. Motorização igual, tudo igual. A única coisa que a gente discordou foi que eu gostava da Yamaha, né? E ele comprou um Mercury, né? Mas, claro que o motor dele era maravilhoso. Mas o objetivo da coisa é dizer assim, o Adair é uma pessoa que, para falar de espiritismo, eu não estou aqui fazendo bajulações que não são merecidas, né? O Adair, sem dúvida, é um dos melhores nomes que a gente tem para falar sobre a doutrina espírita em Santa Maria, porque ele junta, assim, ele é um médico, né, de formação, um cirurgião, foi cirurgião, depois começou a entrar para essa homeopatia e essa medicina, como é que tu chama? Medicina... Antigamente chamávamos de medicina alternativa. Hoje se chama complementar, né?
que seria uma medicina mais natural. Então, é a homeopatia, a acupuntura, o floral, e essa é a nossa área agora. E ele sempre foi um estudioso, daqueles caras que vai para dentro de casa e estuda, né? Eu não vou falar sobre lambreta hoje. Pois né? Que lambreta é o amor da vida dele. Aí o tema vai ser outro. Mas tu imagina, se o cara é médico, ele é um estudioso fabuloso, ele é um palestrante fantástico. Uma palestra do Odair é sempre algo, né? E ainda professor por uma vida inteira, né? Nós temos muito aqui que eu tenho muito que aprender hoje aqui com o meu amigo. Aliás, foi ele que me convidou para participar da Associação Médico Espírita. Foi ele que... Eu já tinha, sim, através da minha mãe, muita ligação com a doutrina espírita, enfim, mas sempre assim aquela ligação, né, Jader? Aquela ligação mais modesta. E ele, nas nossas conversas, ao longo desses rios do Rio Grande do Sul, a gente fazia uma coisa fantástica, magnífica. A gente subia os rios com as lanchas, eu e ele, às vezes só eu e ele. Subia, daí chegava lá no alto lá do rio, a gente desligava os motores e unia as duas lanchas assim, e conversava filosofias com aquela natureza na volta, aquela energia fantástica, né? E assim a gente foi, fazia perguntas, né, para ele, e assim e ele que me convidou para ir para a Associação Médico Espírita, que é uma associação que tem por norma o estudo da doutrina espírita. E então a gente se reúne todas as quintas-feiras, né? E estuda com bastante profundidade a doutrina espírita, e eu devo tudo isso graças a ele, sem dúvida nenhuma. Sabe, Douglas, Maestro, quando eu vejo o Lauda assim, eu fico feliz e me sinto orgulhoso de ter participado da evolução do Lauda. Hoje ele escrevendo livros, né, com essa ótica espiritual. Hoje o Lauda é um dos melhores palestrantes que nós temos dentro da Associação Médica Espírita de Santa Maria, né? E também um profundo conhecedor da doutrina espírita. Claro que isso aí o Lauda já tinha, com certeza, devido às passadas, essa memória extracerebral, né, das informações trazidas pelos espíritos e publicadas por Kardec. Então ele já tinha isso lá dentro. E eu fui o fogo que fez brotar de dentro dele toda essa energia que estava armazenada lá dentro. Parabéns, Lauda. Mais uma vez, parabéns pela tua obra, pela próxima que já está saindo, né? Então, já saiu esperando, a segunda edição saiu. E o outro livro está a caminho também. Nessa segunda edição, eu adicionei à segunda edição as fotografias coloridas do lançamento da primeira edição, onde vocês todos aparecem, né? Então vocês estão ali no... Aliás, eu estou em 2 faltas com o Jader. Uma delas que eu vim gravar o programa Palavra Espírita e disse que ia dar um livro para ele, né? Fui embora, deixei ele, não dei coisa nenhuma. Ele já tinha o livro e eu ia dar outro. Esses dias me perguntaram. Eu tenho o primeiro em casa. E a outra, que eu vou dizer aqui, assim, a gente faz coisa errada, né? Eu estava gravando o programa Palavra Espírita, senhor Adair Cardoso Marques. E daí me deu um branco e eu estava nessa hora falando da data do lançamento do Livro dos Espíritos, que para nós é uma coisa, né? 1857, enfim. E eu falei, quando deu aquele branco, naquele afã que eu estava no ar, enfim, eu falei 1870 e poucos. 1862. Eu falei tudo errado. Então acontece essas coisas. Então estou fazendo as 2 reposições. Na hora que a gente editou esse programa para o YouTube, que eu tenho um canalzinho no YouTube que a gente está falando um pouco sobre doutrina espírita, enfim, né, na hora que a gente editou eu tirei o erro. Né? Tirei o erro. Então, esses dias me perguntaram... Se tu viu lá, tu viu que tem um errinho ali, né? Esses dias me perguntaram onde é que está vendo o livro. Tá. Basicamente, assim, eu centrei mais, ficou mais fácil na Livraria da Mente. Livraria da Mente, o Padre Lauro, uma pessoa, meu amigo, meu paciente, a Maria Odete também, meus amigos de longa data, meus pacientes, enfim. E daí ficou uma relação de amizade. Como a Livraria da Mente é uma livraria central,
uma livraria que, ainda mais com o calçadão novo agora, é um programa ir até lá. Eu centrei mais, mas tem em todas as livrarias e inclusive tem na Amazon. Na Amazon. Dá para baixar o livro pelo o e-book. O Kindle. Jader, Fala. segunda-feira passada eu presenteei a minha sogra que estava no aniversário com o teu livro que tu me deu autografado. Puxa, muito obrigado, meu amigo. Isso é uma alegria e uma honra. Meu Deus do céu. Ela muito precisava obrigado. ler. Por sinal, um baita livro. Sabe que Muito obrigado. ele me deu uns quantos livros e eu, no fim, acho que eu fiquei sem nenhum, porque eu li, eu fui distribuindo para as pessoas que também precisavam ver aquelas palavras, né, e entender aquele assunto. Obrigado. Então foi distribuído, né? Mas acho que tu merece também uma divulgação. Muito obrigado. Maravilhoso. Eu, na verdade, eu só tenho, de todos que eu ganhei da editora, eu só tenho um em casa. Agora eu vou ter que falar com a editora no Rio. Eu tenho dois, teu. Tem dois? Eu tenho dois. Eu vou ter que falar com a editora no Rio. Se porventura eles podem, né? Uma gentileza, me enviar mais alguns exemplares. E uma particularidade, os dois livros são ótimos de ler. Uma leitura tranquila, Muito uma leitura boa, que muito tu tem o prazer de entrar para dentro daquela reflexão, daquela história, do contexto todo. Então isso é uma particularidade da minha parte. Certa feita está eu saindo do Nacional, supermercado Nacional, e daí estou saindo do estacionamento ali e chega e encontro o Jader. E daí conversa daqui, conversa de lá, falei sobre o livro dele, pedi mais uns, né? Também fiz a mesma coisa com o Adair, né? Comecei é uma obra muito boa de dar para um amigo, né? Como tu fizeste com a tua sogra, enfim. E daí eu disse, tu sabe, Jader, eu tenho umas coisas escritas lá, eu não sei se eu devo publicar e tal. E o Jader, mas tu tem que publicar, por isso, e por isso, e por aquilo, e por aquilo, e por aquele outro. Foi um dos incentivos muito fortes que eu tive para escrever o livro. Viu só? Foi do Jader Hofmeister. Muito estímulo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Sem falar do Adair, que esse eu já elogiei ele de sobra por hoje. Né? Mas e aí? E a ciência? E a espiritualidade? Agora ele que vai entrar finalmente no assunto, né, que nós vamos tratar. Você sabe que, só para título da introdução desse tema, quero lembrar a vocês que a medicina e a espiritualidade e a religião sempre estiveram intimamente atreladas. Isso lá desde muito antigamente no Oriente, Extremo Oriente, né, no nosso passado, a religião e a medicina sempre estiveram muito próximas, a tal ponto que muitas vezes o sacerdote era também o médico, então ele já tratava os dois aspectos do indivíduo. Por exemplo, o pajé é um sacerdote que trata o lado espiritual ali e também trata a parte das doenças do corpo. Então, durante muito tempo a medicina evoluiu desta forma e foi no século XVII, né, a partir das ideias do René Descartes, que houve esta separação. Então foi ele que criou esse paradigma, né, da mecanicista. Separou o nosso lado material do nosso lado espiritual. De tal forma que as doenças do corpo seriam da responsabilidade do médico. E as doenças do espírito, da mente, da responsabilidade do sacerdote. Ficavam assim separados esses dois aspectos do nosso ser. Esse é o modelo mecanicista. O homem, uma máquina, né? Bem feita, é verdade. E o médico, um mecânico, capaz de consertar essa máquina no que fosse possível. As questões espirituais ou religiosas, isso aqui foge da alçada da medicina. Então, dessa forma, isso a partir do século XVII, a medicina evoluiu do jeito que nós a conhecemos hoje, altamente resolutiva, mas fortemente materializada. E a religião continua a sua evolução. Exato. Então, eu digo para vocês que hoje está havendo uma tendência de reunificar esses dois aspectos que ficaram muito afastados. Então, isso é uma das razões da existência de associações como a nossa. A finalidade das AMES,
que foram criadas por um pedido do Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem psicografada, que nós médicos, turma da saúde, nos uníssemos para estudar e fazer a ligação entre os aspectos da doença do corpo, que nós somos treinados para tratar, e os aspectos espirituais relacionados com essas enfermidades. Esse é o sentido da existência das AMES. É ali que a gente estuda essa relação, depois nós divulgamos isso em programas como este aqui, nas palestras que a gente faz, as palestras que o Laudo faz, ele sempre procura fazer esse link, as doenças do corpo com os aspectos espirituais, que no fundo, é a base de quase todo o nosso adoecer, os aspectos espirituais e mentais. Dá para se dizer, doutora Adair, que a doença, digamos, não todas, claro, né? Mas que algumas doenças, vou usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, ela desce do espírito para o corpo. Dá para se dizer isso? Assim, algumas, eu te cito então o Eduard Bach. Eduard Bach é um médico inglês que na década de 1930, criou os chamados florais de Bach. Foi ele que estudou esse tema. Assim. Bom, o Bach era espírita, era homeopata. Ele criou medicamentos homeopáticos que até hoje a gente usa. E ele estudou a questão das essências florais. E chegou a uma conclusão como essa que tu me falou. Só que ele diz assim, algumas doenças são... Não, ele diz assim, todas as doenças são determinadas a partir dos nossos defeitos da alma. Defeitos, dizia o Bach, que a maioria de nós temos. E ele desfiava 38 defeitos que a gente pode ter. Eu dou alguns. Medos, saudades, ciúmes, inveja, preconceitos, intolerâncias, mágoas, ódios, rancores, preocupações. Bom, era um monte de defeitos. E a partir desses defeitos, dizia o Bach, que estão na mente do espírito, não no cérebro da criatura, é que se desequilibra o nosso campo de energia vital. Exatamente. E isto faz com que determinados órgãos do corpo fiquem energeticamente fragilizados e, portanto, vulneráveis à ação de um outro fator qualquer. E aí eles adoecem. Então, bem como o Jader falou, a doença se processa em 3 níveis. Um nível mental, que na verdade é espiritual, um nível energético, que é perispiritual, e um nível físico, que é quando está no corpo físico. Então, nós, na nossa medicina normal, quando recebemos o doente, a doença já está no 3º estágio evolutivo, já materializada. O bom seria que nós tratássemos as doenças lá em cima, exatamente, no 1º nível, ou quem sabe no 2º nível, como era a proposta da acupuntura primitiva, e não já com a doença instalada. É bem interessante essa ideia do Bach, e é bem o modelo que a gente pensa quando fala em medicina psicossomática. A doença começando lá em cima na mente e depois se manifestando a nível de corpo. E esse provavelmente seja o futuro da medicina. A medicina futura deve trabalhar em níveis mais elevados, né? Exatamente. A começar por um trabalho onde o profissional médico ele vai ter alcance de conhecimento para tentar trabalhar aquilo a nível perispiritual, a nível energético, né? De tal forma que não vai precisar necessariamente purgar no corpo com aquela intensidade toda, né? Talvez até a pessoa tenha algum procedimento, algum processo no corpo, mas não com a intensidade que teria. Essa era a proposta do Bach, de uma medicina preventiva, mas não uma prevenção assim como você faz, fazendo vacina para sarampo, rubéola, covid e tal, não. Uma medicina que fizesse a prevenção de todas as enfermidades, tratando o aspecto profundo das emoções. Então ele dizia assim, por exemplo, hoje, Douglas, eu amanheci uma raiva medonha daquele meu vizinho que me incomodou, que me atrapalhou quando eu entrei na garagem, que me ofendeu, que gritou comigo, eu amanheci com uma raiva louca de esganar aquele cara. Então eu estou impregnado com um sentimento fortemente negativo, que é a raiva, negativa, o ódio que eu fiquei.
Então, ele dizia assim, o Bach, é a hora de tentar dissipar esse ódio. Então, daí ele tinha uma essência floral que, agindo cataliticamente, favorece a transmutação desse ódio na aceitação, no entendimento, na tolerância, no perdão. Então eu tiro de dentro de mim aquele ódio, aquela mágoa, e evito de ter que eventualmente mais tarde ter que sofrer em mim a materialização desse sentimento negativo. Essa era a ideia dele, que as pessoas tivessem em casa um kitzinho, dizem, hoje eu estou com medo louco, eu tenho uma prova para fazer, toma o Mimulus, toma lá o remédio que vai aliviar esse medo e vai tirar esse sentimento negativo que é causa de enfermidade física, inclusive. Para esses dois médicos aqui, cada um na sua área, a medicina, em última instância, ela ataca o efeito. Quem é que ataca a causa? Aquela que faz com que a doença exploda, que o Dr. Adair falou, começa no espírito. É o próprio paciente, tratando o quê? O seu ódio, o seu rancor, o seu ciúme, por aí afora. Todos defeitos que nós somos carregados de defeitos e muito poucas virtudes, né, Joe? Essa é a maravilha da filosofia espírita. Filosofia espírita, eu agora mesmo vim de uma palestra daí, que é de uma questão do Livro dos Espíritos, que fala características do homem de bem. Né? E daí, nessa proposta que o Kardec coloca nessa questão, se não me engano é 279, mas não sei se é 279, mas é 200 e poucos. E ele propõe assim, o que eu estou fazendo na minha existência sim, na direção de uma evolução de conduta. O que eu estou fazendo? Então, ali nessa resposta, né, características de um homem de bem, ele fala de várias coisas que vêm ao encontro de tudo que nós estamos falando aqui. Na ideia, exatamente, de começar a tratar o problema lá em cima, usando o exemplo que o Adair deu da raiva do vizinho, né? Se ele tivesse consciência da filosofia que isto não está dentro dos preceitos da conduta de um homem de bem, né? Ele poderia dizer, o cara, ele realmente me ofendeu e tal, mas ele também é um cara legal, porque em outro dia ele me fez tal coisa, no outro dia ele fez aquilo, aquele dia ele tratou muito bem a minha mulher e tal. E daí ele consegue enxergar o lado bom das pessoas, e aquela raiva, já não digo que ele não exista, né? Não vamos exigir demais, né? De nós que somos todos devedores, mas provavelmente já reduza a intensidade desse problema, e na proposta filosófica vai diminuir a intensidade da manifestação daquela purgação no corpo físico. É muito interessante a proposta do que o Lauda disse, e tudo isso faz sentido, né? Então, que agora me perdi no que eu ia falar. Mas sempre a gente tem os brancos. Eu falei até a data do Livro dos Espíritos, eu falei algo que eu tenho curiosidade, até o senhor lembrar, que eu tenho curiosidade, é o seguinte: aquela situação em que a pessoa ela é diagnosticada com uma doença gravíssima, que por vezes não tem volta, e ela diz assim, mas por que eu? Sim. Essa é a grande pergunta, né? Por que, meu Deus, eu hoje, uma pessoa tão boa, eu não fiz nada para ter isso. Tão legal, e com uma doença horrorosa, e como essa aqui, né? E isso certamente tem uma razão de ser, até porque nós entendemos que nada ocorre por acaso. Exatamente. Então, uma das grandes dificuldades que o católico, por exemplo, que não aceita atualmente a reencarnação, uma das grandes dificuldades é explicar como que Deus, a suprema bondade e misericórdia do universo, permite que duas crianças, cujos espíritos, segundo eles, só foram criados naquele momento, limpos os dois, nascem em condições
completamente diferentes. Uma na miséria, na pobreza, na dificuldade e tal, e a outra na opulência, na riqueza, nas primeiras condições. Essa aqui vai ser doente, sofrido e tal, vai passar dificuldade horrorosa. Esse aqui vai ter uma vida mais tranquila. Então, mas onde é que está a justiça? Por que ele criou 2 irmãos e colocou um assim e outro do outro jeito? Não parece uma injustiça? Então, se tu entende com uma única existência, e que cada um de nós é um espírito criado naquele momento do nascimento, e completar esse ciclo de existência, nós vamos para o céu ou para o inferno, então, mas eu tive melhores condições que o meu irmão, por isso que eu vou para o céu. Ele, coitado, ficou do jeito que deu, não conseguiu fazer coisas boas, provavelmente vai para o inferno. Então, aí que está a grande dificuldade. A reencarnação explica isso com uma clareza, assim, cristalina. Lógica. É lógico. Quer dizer, esse aqui nasceu assim porque ele precisa, nesta atual existência, esse espírito velho, antigo, já tarimbado, precisa passar por essa experiência, seja para adquirir novos conhecimentos ou para resgatar erros cometidos lá atrás. Então, tudo é um jogo. E como a gente enxerga a vida através de um buraquinho, eu não consigo entender, às vezes, determinadas situações que acontecem conosco, boas ou aparentemente ruins. Se nós tivéssemos, Jader, uma visão de conjunto, todo o meu passado, que é milenar, e um futuro que se estende ao infinito, então eu entenderia cada lance, cada coisa que acontece na minha vida, porque tudo vai se encaixando. Então aí explica, né, por que as doenças, muitas delas, aparentemente não se justificam agora, sim, mas tem suas razões lá no passado. Douglas, eu digo isso sem medo de errar, sem a reencarnação, a justiça divina seria uma justiça tão falha quanto a nossa. Um pai, como o doutor Adair acabou de dizer, um pai jamais vai fazer com que um filho trabalhe para que o filho tenha sucesso e para que o outro não tenha. Então, sem a reencarnação, Deus seria tão injusto quanto a nós, que somos. Nós somos, Nossa Senhora, caramba, o que somos de injusto, justo para com uns, injusto para com outros, né? Sempre sobre alguma alegação. Deus não, Deus vê todos nós iguais, sem diferença absolutamente nenhuma. E, doutora Adair, toda dificuldade, todo problema, na verdade, nós não deveríamos chamar de dificuldade o problema, e sim de oportunidade. Todo problema, entre aspas, toda a dificuldade, entre aspas, é pedagógica. Isso que o doutor Adair acabou clareando a filosofia espírita para que essas pessoas que estão ocupando, nos escutando nesse momento, né? Imagina assim, a partir do momento que o Kardec trouxe para nós, em 1857, 18 de abril, um dia depois do meu aniversário, do dia do meu aniversário, né? Mas ele trouxe um conhecimento que chamou-se Boa Nova. E esse conhecimento trouxe para a humanidade a consciência de que existe um espírito único e imortal. E esse espírito único e imortal foi criado há centenas de milhares de anos atrás. Ele é um só. E um dia ele reencarna e ocupa o corpo físico. E depois ele sai do corpo físico e volta para a sua origem, a origem espiritual, né? E depois ele volta a ocupar o outro corpo físico. E esse corpo físico aprende as suas lições, enfim, ao longo daquela... E volta de novo para o plano espiritual. De tal forma que a teoria da reencarnação, né, a parte filosófica do espiritismo, é exatamente isto, que nós somos todos seres em constante aprendizado. E que vai chegar um dia, depois de nós ficarmos já, né, imersos numa vida física e espiritual por tantas e tantas vezes, que os nossos aprendizados foram tantos
que daí provavelmente não exista mais a doença física e a gente possa habitar outros mundos. Porque, como dizia Cristo, né, muitas são as moradas na casa do meu Pai, né? Então, a gente não precisa necessariamente habitar a Terra, né? A gente pode ir para mundos superiores. Aliás, bem falando, o planeta Terra é apenas o segundo planeta na evolução na escala evolutiva dos planetas. Isso tinha curiosidade feito. Hoje né? Então, como diz o meu amigo Adair, meu mestre maior, meu amigo, enfim, etc, 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 na verdade, para a gente encarnar na Terra, nós realmente voltarmos à Terra, é sinal que a gente está precisando de ensinamentos básicos como os da Terra. Nós ainda estamos lidando com raiva, ódio, rancor, né? Com certeza, espíritos que estão numa fase evolutiva mais elevada não precisam vir para a Terra. Eles podem já habitar mundos onde essas coisas não existem, né? Então, veja como é importante a questão filosófica na vida do ser humano, né? Quem tem filosofia, né, Jader? E quem não tem filosofia. Exatamente. Isso tu falou na reencarnação, lembra do nosso colega Yanduli? Do Décio Yanduli. Ele tem um livro que é fabuloso, A Reencarnação como lei biológica. Como lei biológica. Se quando eu era, Lauda, professor de biologia, eu tivesse esse conhecimento, minhas aulas de biologia seriam diferentes. Certamente não cairia no programa de vestibular, não. Mas aí eu colocaria a reencarnação como uma lei ao lado das leis de Mendel, as leis do Darwin e do Lamarck. É uma lei biológica igual às do Mendel. Ninguém escapa dessa lei. E só fazendo um parênteses, a gente sempre fala assim, reencarnação, porque o sujeito na vida foi uma coisa, depois amanhã vai ser outra, então assim, quer dizer, nós vamos reencarnando. Mas a reencarnação é comum a todos os seres vivos, não só os seres humanos. Exatamente. Tem o cachorro, o gato, o sapo, o rato, a vaca, a barata, todo mundo reencarna. Sem dúvida. Eu digo assim, quando a gente mata uma bactéria, por exemplo, com o uso do antibiótico, eu mato o corpo da bactéria. A alma da bactéria, se me permite dizer, o princípio inteligente que é a vida da bactéria, essa não morre, ela é imortal, ela é divina. E volta a reencarnar como bactéria de novo, mais evoluída, mais sábia, mais resistente, e aí ela vai evoluindo, como nós também estamos evoluindo. Então é uma lei que vale para todos os seres, não só para nós. Por exemplo, fala assim, a pessoa fala em reencarnação, levar em consideração que isso não é um privilégio nosso, é uma lei biológica a que estão submetidos todos os seres do universo. Isso que o senhor falou, acabou de dizer, doutora Adair, que o cachorro, o gato, enfim, reencarna. Isso é assim, como é que eu vou dizer, é uma coisa inacreditável para muitas pessoas, para milhões de pessoas. Aí eu pergunto o seguinte, por que Deus, sendo infinito em todas as virtudes, olharia para nós como um ser que pode evoluir os humanos? E o cachorro, o gato, o senhor falou no sapo, né? Não. Por que o cachorro haveria de nascer, viver, morrer e acabou? Por quê? Porque quem tem cachorro em casa sabe que o cachorro tem uma inteligência ainda muito primária, mas tem. Fruto de quê? Da sua evolução. E um dia, eu vou até me arriscar isso aqui, dizer não para o Douglas, mas para as pessoas, muitas das que nos assistem, um dia o cachorro, aquele espírito, digamos assim, que habita um cachorro, vai evoluir tanto que um dia ele se transformará. E aí que existe o elo perdido, que a ciência não consegue achar o elo perdido, da evolução do cachorro até um dia ele se transformar em um animal, entre aspas, que somos animais, né, racionais, em um ser com uma racionalidade primitiva ainda, ao contrário de nós, que já temos nós somos capazes de pensar e raciocinar logicamente, coisa que o animal ainda não consegue. E o gato?
O gato também, da mesma forma. Também. Sim, não tem essa história que o gato é mais sensitivo. Então, assim, quando a gente fala... Os animais são mais E isso está lá, é básico, está lá no livro dos Espíritos, que tudo se processa como se evoluísse, lembra, Jander, do átomo ao arcanjo. Exatamente. Portanto, é uma sequência. Nós estamos a meia viagem nessa sequência até chegar no pico da nossa perfeição relativa lá, né? Então é verdade que o espírito que hoje ocupa um corpo de natureza humana, um dia lá para trás ocupou corpos de natureza mais inferior. Sem dúvida. Evidente que não foi neste planeta. Quando nós viemos para cá, como espíritos humanos pertencentes ao reino hominal, nós já éramos evoluídos em outros orbes, em outros planetas. Então, mas quando é que eu fui cachorro aqui? Aqui tu nunca foi cachorro, né? Fomos animais em outros planetas. Viemos para cá já como espíritos pertencentes, vou chamar assim de reino hominal. E não tirar o homem do reino animal, botar um reino separado, né? Devido à distância que nos separa deles. Então, realmente, nós já fomos... Sem dúvida. Ocupamos corpos mais inferiores. Não tem lógica a divindade, Deus, permitir que a gente evolua e um nosso irmão, que está num estágio ainda inferior, não evolua. Não tem lógica por parte de Deus. Isso não deixa de ser uma amostragem, né, das mais variadas escalas que são colocadas ao longo do nosso aprendizado, né? Então, aquela pessoa que disserta e estuda a busca desses conhecimentos acaba sendo uma pessoa diferenciada, né? Eu costumo dizer com muita frequência, claro que a gente gravita e estuda a doutrina espírita, mas todas as religiões são boas. Todas as religiões estão buscando um ser melhor, né? É claro que eu penso da forma que a gente vem dissertando já de bastante tempo para cá, uns 20 anos, eu acho, talvez, que a filosofia espírita, a doutrina espírita, explica muito bem determinadas coisas. O Adair foi muito feliz, como sempre, nas suas colocações, quando ele coloca o fato de que essa justiça, a injustiça de uma criança nascer com tudo e outra com nada, né? Como é que se explicaria isso? Até eu iria mais longe, Adair, eu diria assim, como é que um Deus Pai Todo-Poderoso faz nascer uma criança sadia que vai poder se defender das arguras da vida, com a sua inteligência, com a sua sapiência, e num segundo momento uma criança nasce com paralisia cerebral e ali, enfim, a filosofia espírita explica, né? Então é uma das coisas mais apaixonantes dessa doutrina, é exatamente que ela consegue explicar estas coisas que muitas outras filosofias têm dificuldade de fazer isso. E de forma lógica. E de forma lógica. Isso sobre o aspecto assim, de enfermidade, então a gente tem que realmente a base das enfermidades está na nossa alma, nosso espírito, e através do perispírito, que é o elemento intermediário, ela se projeta no corpo físico na forma de vulnerabilidade, né? Então a base está lá em cima, depois vem descendo e se materializa. Então, no fundo, né, como diz, eu acho que nas obras do André Luiz, do Emmanuel, o corpo é um mata-borrão que vai absorvendo. Não era a tua época, os mata-borrão antigo, né? Vai absorvendo as impurezas, as manchas, as Foi no meus que HD estão na aqui. alma. Vai cair no corpo. Chega um ponto em que o corpo não aguenta mais tudo isso. E aí entra a medicina no meio desse jogo. Então o papel do médico é como se fosse um alfaiate do corpo. Ele vai remendando, abre um buraco aqui, bota um remendo, ajeita lá, bota um tampãozinho aqui, bota mais uma emendinha aqui, bota um tampão, troca essa manga por outra, troca esses botões. Dá uma cerzida. Então, e nós vamos remendando aquele corpo. Exatamente. E aquele espírito continua drenando para aquele corpo as suas mazelas, até que finalmente o corpo não aguentou mais, e aí o corpo morre, mas o espírito se liberta mais limpo, porque ele conseguiu drenar para o corpo grande parte das mazelas. Exatamente. Eu dou um exemplo, uma doença como um câncer,
uma doença evidentemente kármica, as raízes são muito profundas. Como dizia o Ramatiz, o câncer é o karma do prejuízo ao próximo. Então, segundo a ideia do Ramatiz, que as pessoas que hoje têm câncer, certamente em vidas passadas prejudicaram gravemente alguém. E por conta desse erro, vamos dizer assim, cometido, ele nasce marcado na sua alma, no seu perispírito, no seu código genético, com a alta probabilidade de ter uma doença desse tipo, né, que vai favorecer a drenagem dessa mancha para o corpo, que então sofre. Se ao longo da doença que ele teve, aquele câncer, ele conseguiu drenar todas as manchas para o corpo, e mesmo que aquele corpo morra, o espírito saiu limpo. Lembra daquela história do Dr. Fructuoso? Acho que eu contei contou essa história. Conheceu o Frutuoso, sim, né? Sim. É um gênio. Já li muitos artigos os livros dele são bonitos. Ele é uma pessoa linda da gente ouvir. Então ele conta uma história de um tratamento... Frei Luiz, né? Ele trabalha no Centro Frei Luiz. Do Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Então lá eles fazem cirurgias espirituais com médico espiritual materializado. Trabalhando em cima dos pacientes que estão ali na maca. E um médium de efeito físico fornece o ectoplasma para materializar o espírito do médico. Então ele conta uma história de uma paciente que já estava na lona, assim, porque não tinha mais o que fazer, já tinha operado, fez química, fez rádio, e levaram ela para ver o que eles podiam fazer por ela. E aí, naquele dia, desceu o doutor João Pedro, médico espiritual, materializado, para atender a paciente. E junto se materializou um outro médico que eles não conheciam. E o João Pedro e esse outro médico espiritual falavam em inglês. E aí eles pegavam mais ou menos a conversa deles assim, e o outro acompanhando ali o João Pedro, examinando aquela paciente, passando os aparelhos que eles traziam do plano espiritual em cima dela, e o outro dizia assim, wonderful, wonderful, o americano assim, isso muito, muito maravilhado com aquilo ali. E aí o Frutuoso, bom, acho que o resultado vai ser bom, porque o americano está muito maravilhado com o que estão fazendo no tratamento. Bom, aí depois foram embora, se devolveram o ectoplasma para o médico, foi no mundo espiritual aqueles dois médicos, e ele saiu dali muito faceiro, porque possivelmente a paciente iria se recuperar. Mas não deu outra. Em 2 dias ela desencarnou. E ele, mas então não entendi o que houve ali. Aí numa outra sessão em que o doutor João Pedro veio, o Frutuoso chegou para ele. Doutor João Pedro, me explica, naquela paciente se trataram o seu colega aquele, por que ele estava tão maravilhado com o que ele estava vendo com a paciente se ela acabou morrendo? Não, Frutuoso, ele estava maravilhado porque ao longo daquela doença que ela teve e de toda a força que ela tinha, né, para aceitar aquilo ali, ela conseguiu drenar para o corpo todas as manchas e mazelas da sua alma. Realmente o corpo morreu, mas ela saiu limpinha. Não vai precisar voltar para ter uma outra doença dessa natureza para drenar mais algum defeito. Então, por isso ele estava maravilhado. Eu lembro disso da metamorfose da borboleta, né? E quando ela está naquela transformação, ela sai limpa, assim, ela sai alvinha, bonita. Existe uma coisa bem interessante de falar, né, que vem bem ao encontro desse assunto, diz respeito à parte da energia. Tu sabe que a gente fez uma palestra explicando toda a doutrina espírita pela eletricidade e o magnetismo. Né? Bom, então a coisa mais ou menos funciona assim. Quando a criança nasce, que ela veio de um plano absurdamente energético, e ela passa, depois da fecundação, 9 meses se habituando para entrar naquele corpo, até que no dia do nascimento, no primeiro choro, ali se deu realmente a reencarnação, e daí ela passa então a acompanhar aquele corpo para sempre. Nesse momento, para sempre na vida física. Né? Sim, claro. Neste momento da reencarnação, até o 7º ano de vida desta criança, ela tem uma ligação muito forte ainda com o plano energético, o plano espiritual da onde ela veio. E assim que veio as primeiras descargas hormonais, principalmente quando começa
aí eu vou entrar na parte da pineal, mas quando dá a descarga do crescimento, principalmente na adolescência, ele começa a assumir a personalidade daquele espírito que foi criado há centenas de milhares de anos atrás, e somado com a informação que ele teve dos pais dessa encarnação aqui, né? Somado a isso, ele vai formar uma nova personalidade. Então, nós, no início da vida, nós temos uma parte que é fundamental que a gente se aprofunde na parte física. Por isso que o jovem, ele está inteiramente ligado à parte física. Ele vive a vida física na sua intensidade. E daí, à medida que ele vai se aproximando da saída lá para a vida espiritual novamente, ele começa a enfraquecer a energia do corpo físico e passa a ter a parte energética começa a ser muito mais forte. Então, naturalmente, o corpo físico, na velhice, ele está muito mais sujeito à ação de doenças físicas, para purgar coisas que vieram lá do plano espiritual. Muito bom. É legal isso, né? É legal, sim. E isso, quando é esse de que eu sempre digo que esse nosso planeta de segundo nível, depois o Jader vai nos explicar bem os 5 níveis, né? E esse planeta é como um enorme hospital escola, porque o que mais tem aqui é doença, Exato. Dor, sofrimento. Né? E tudo isso tem, como o Valdo falou, um sentido pedagógico. A doença, na verdade, como dizia o Bach, não é um inimigo a ser ferozmente combatido. A doença, dizia o Bach, é uma forma que a nossa alma encontrou de chamar nossa atenção para alguma coisa que está errada na nossa maneira de ser, de ver o mundo, de nos relacionar com as outras criaturas e nos trazer de volta para o caminho da verdade, da qual um dia lá atrás nós nos afastamos. Esse é o sentido profundo da doença. Ela é um professor. Exatamente. E feliz daquele que ao longo da sua doença, mesmo que morra por ela, conseguir entender isso, né, e tirar o sentido pedagógico. Aprendeu com a doença, né, e a desenvolver alguma virtude que ele não tinha. Né? Então eu sempre digo, independente das coisas que a gente faz no dia a dia, meu trabalho, o trabalho do Laudo, do teu, do Meister, né, nós estamos aqui no mundo praticamente só por 2 motivos. Eu considero, se simplificando ao máximo. Primeiro, identificar os nossos defeitos, que são esses que o Bach falava: medo, intolerância, mágoas, rancores, ódios e tal. E o segundo, que é mais difícil, Jader, corrigi-los. Tá? Se eu conseguir ao longo da minha vida, né, corrigir alguns defeitos e adquirir algumas virtudes, eu não terei desperdiçado a oportunidade de ouro que eu tive de estar agora aqui nesse planeta, nessa escola abençoada. Então, esse é o sentido profundo. Douglas e Paulo, se não fosse a doutrina espírita, se eu não tivesse lido aquele livro que eu li quando eu tinha 18 anos, 17 anos, o Livro dos Espíritos, hoje, com certeza absoluta, eu seria uma pessoa muito pior do que eu sou hoje. Aquelas explicações, eu me lembro, eu estudei em colégio religioso, não interessa a religião, e eu fazia certas perguntas. Naquela época tinha aula de religião, não sei se o doutor... Eu tive aula de religião. Eu também. Eu estudei no Colégio Santa Maria. Bastante. E eu fazia perguntas, por exemplo, eu me lembro de uma pergunta que eu fiz para o professor, que não era civil, era um irmão marista, certo? Irmão, se Deus sabe o presente, o passado e o futuro, por que ele coloca, doutora Adair, esse exemplo que o senhor deu, no mundo, uma pessoa que ele sabe que vai só fazer coisas erradas e vai para o inferno? Se ele sabe o futuro, por que ele, sabendo que a pessoa vai para o inferno, por que ele coloca, deixa viver? Claro que as respostas não me convenciam, né? Até que um dia eu li o Livro dos Espíritos. Li, entre aspas, por acaso, né?
A partir daquele momento, eu me lembro, eu fechei o livro e disse assim, a partir de hoje eu sou espírito. Porque todas aquelas perguntas estão aqui, não só respondidas, mas respondidas de forma que a minha razão aceita. Conseguiu entender. Conseguia entender aquilo que eu não entendia. Uma característica maravilhosa do Livro dos Espíritos exatamente é essa, né? É um livro de perguntas e respostas e que eu submeto às pessoas que estão escutando a gente, né? Qualquer assunto que vocês queiram imaginar na vida de vocês, vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos. Sem dúvida. E isso, quando se tem uma pergunta daquilo que eu quero questionar e eu tenho uma resposta plausível, uma resposta lógica, como disse o Jader, isso me encanta, isso me interessa, né? Porque, como eu falei, todas as religiões são boas, mas a que melhor explicou para mim muitas coisas até hoje foi a doutrina espírita. Porque nós, que temos uma mente mais científica, assim, não aceitamos os dogmas. Exatamente. Era isso que te atrapalhava lá no catecismo. Exatamente. Aí tu perguntava, mas isso e tal. Isso já é porque é. Porque Deus quis assim. É um dogma. Como é que não discute um dogma. Não, mas o dogma eu não consigo entender. Então, os dogmas não têm, assim, não tem uma razoabilidade. Exatamente. Então, quem gosta de ciência, mas o dogma não serve. Eu quero o preto e o branco, eu quero entender isso aqui. Mas por quê? Por quê? Porque aquilo que as crianças tanto perguntam para nós na infância, nós também perguntamos muitas vezes, mas deixa eu entender isso. Então, o dogma não combina com a ciência. E as respostas mais usadas para isso é que isso são os desígnios de Deus, e os desígnios de Deus são impenetráveis. Isso não dá para discutir, né? Alguns são, mas outros não. Outros nós temos capacidade, inteligência e sabedoria para entender. Sim, e o Espiritismo nos dá isso. As coisas foram chegando para a humanidade, as inteligências, as descobertas, no exato momento que elas deveriam chegar. Exatamente. Né? Hoje. Porque a inteligência humana precisa acompanhar a descoberta. Né? Então, por exemplo, no que diz respeito... Quando é que o ser humano tomou conhecimento da existência real dos espíritos e mais, que nós tínhamos a capacidade de nos comunicar? Quando? Em 1857. 18 de abril. 18 de abril. Aprendeu direitinho. Pois é. Então, esse fato fez com que a humanidade pudesse realmente crescer. Olha que nós, a partir dali, a filosofia evoluiu muito, né? E antes, como é que foi, né? Quantos grandes nomes surgiram na história da humanidade? Gandhi, o Jesus veio há 2024 anos atrás, né? Para nos ensinar a lei do amor. Mas não tinha isso antes? Não tinha. E o perdão? Eu falava muito nisso. Né? Mas é isso que fala, faz sentido. Então, são as 3 revelações. Né? Então, Moisés, foi um baluarte naquela época, veio para dizer o que não fazer. Pode ver que as regras dele, assim, não matar, não roubar, não deixar a mulher do próximo, não, isso tudo é não. Tudo é não. Não é para fazer isso. Jesus veio bem mais tarde para dizer o que fazer. Amar ao próximo, a caridade, a compaixão, coisa assim. Então, o que fazer? E o Espiritismo veio fechar a obra para explicar por que fazer. Exatamente. Por que amar ao próximo, né? Por que perdoar? Por que ser tolerante? Então, veio a razão profunda pela qual nós temos que desenvolver essas virtudes, né? Porque, no fundo, todas essas virtudes não beneficiam as outras criaturas, beneficiam a nós mesmos. Sem dúvida. Então, eu vou falar, segunda-feira eu vou falar no Ramati sobre perdão. Eu vou dizer assim, que muito mais se beneficia quem perdoa do que quem é perdoado. Sem dúvida. Porque no momento em que eu perdoo de coração, eu tiro de dentro de mim, Douglas, toda a mágoa, todo o rancor que estava me corroendo. Alivia. Tiro. Um ato bem feito apaga muitos atos mal feitos. Exatamente. Então eu tiro de dentro de mim essa mágoa.
Então, eu vou deixar de, eventualmente, ter que sofrer mais tarde a materialização dessa mágoa que estava dentro de mim. Agora, aquele a quem eu perdoei ainda vai ter que prestar contas à sua consciência, porque é ela que vai cobrar dele, não é eu. Sim. É a consciência dele. Exatamente. Lembra, como está lá no Livro dos Espíritos, onde está localizada a lei de Deus? Né, Jader? Está dentro de cada um de nós. Consciência, É isso aí. lá que está, porque Até não é mesmo Deus que te cobra, é A tu palavra mesmo que Deus te tem eu cobra. no meio, né? Tem, exatamente. Jader, eu quero que tu conte para todo mundo A hierarquia dos mundos, que eu excelente. sempre me perco lá pelo terceiro, eu vou me Não, perdendo. mas eu também não fujo muito. Mas a hierarquia dos mundos é mais ou menos assim. Mundo primitivo. Que um dia o planeta Terra já foi um mundo primitivo, certo? Onde habitaram os trogloditas e etc. Depois veio um mundo em que nós estamos vivendo. Um mundo de provas e expiações. No Espiritismo você usa muito esse termo expiações, né? Que são as dificuldades, os problemas da vida que estão aqui para nos fazer aprender, enfrentar as dificuldades. Depois vem um mundo para o qual nós vamos ou já estamos iniciando a caminhada, que é um mundo de regeneração, onde o bem suplanta o mal. Hoje nós vivemos em um mundo em que o mal é muito maior do que o bem. Existe o bem? Claro que existe. Mas mesmo nas pessoas que nós chamamos de bem, lá no fundo, às vezes, elas exteriorizam um mal. Isso que o doutor Adair falou, o ciúme, a inveja, e etc e tal. Nem vou falar em ódio, certo? Depois do mundo de regeneração, vem um mundo mais adiantado, onde habitam espíritos que só fazem o bem, certo? Eu não lembro como é que Kardec colocou o nome desses mundos. Feliz, parece. Mundo feliz, exatamente. Depois vem, doutor Adair, o quinto é divino. E os divinos. E aqui que eu discordo um pouquinho, eu acho que tu tem razão. Primeiro é o primitivo. O segundo é o nosso, em que o mal supera o bem. O terceiro, que é a regeneração, há um equilíbrio. Entre o bem e o mal. E vai ser infinitamente melhor do que esse. Sem dúvida. O quarto, há um predomínio do bem sobre o mal. O mal ainda existe. E os divinos, o quinto, bem absoluto. Não existe mais o mal. Lá vivem os espíritos de alto nível. E nós temos que passar por tudo isso até chegar lá. Passaremos por tudo. Bom, só para ter uma ideia, levou alguns bilhões de anos para nós chegar no segundo nível. Agora, não sei quanto tempo vai levar para nós chegar no quinto. Às vezes são necessárias várias e diversas encarnações, isso para os nossos, assim, 200, 300, 400, 1000 anos, para a pessoa ter um pouquinho menos de raiva. Entendi. Sentir um pouquinho menos de ódio. Entendi. Assim, olha, melhorar só aparentemente que somos 4 pessoas de bem, né? Tranquilo, sereno. Daqui a pouco o Lauro vai no carro e o cara me dá uma fechada nele. Ele abre a boca, espicha o dedo. Oh, céu! Quer dizer, puxou lá de dentro. Exatamente. A nossa primitividade aflorou a primitividade. Corrigir mais um pouco, né? Para o Douglas. Douglas, tu sabe qual é a relação, digamos assim, que existe entre o telescópio, o microscópio e o espiritismo? Diferentes mundos? Não. A o microscópio é um mundinho pequeno, o telescópio já começa a enxergar outro. Exatamente. Começa a enxergar outro. O telescópio descobriu uma coisa que nós não víamos. Deixa eu te falar outra coisa. O homem, ele quer conhecer o outro mundo a qualquer modo. Mas eu não sei se esse homem está preparado para conhecer outro mundo. Mas faz parte da natureza humana, né? Se não fosse assim, o planeta Terra não teria chegado onde chegou ainda, em termos de evolução material, que eu estou dizendo, né? Sim. Então, uma coisa que nós não enxergávamos, o telescópio descobriu o mundo macro. Grandes. Gigantescos. O microscópio descobriu da área de vocês o mundo micro. O mundo micro. Sim. E o espiritismo
descobrir o mundo espiritual que existe. E aqui, doutora Adair, Paulo e Douglas, aqui se nós tivéssemos a capacidade de enxergar espíritos, aqui estariam nos ajudando, nos intuindo a não dizer tanta bobagem aqui. Exatamente. Certo? Espíritos amigos. Exatamente. Olha só, para uma finalização desse programa fantástico. E não aqui, bom, aqui estamos no trabalho, né, e estamos conversando aqui, certamente estamos todos sendo assistidos e intuídos para dizer as palavras certas. Exato. E isso vale também no nosso dia a dia, no meu trabalho, o trabalho do Lauda. Com certeza o Lauda tem aqui do lado dele, enquanto opera, um dentista lá, muito experiente, que vai ajudando ele. Aí ele pensa que a ideia é só dele, mas esse lance aqui não é dele. Me lembro do Hipócrates, o pai da nossa medicina, que dizia assim: o paciente só se cura quando tiver fé na deusa do seu médico. Para o Hipócrates, cada médico tem aqui do lado uma deusa que o inspira na hora de tomar as grandes decisões. Então, se o paciente acredita nessa deusa aqui, ele vai se beneficiar bem. Claro. Né? E isso que é a ideia do Hipócrates, acho que não está completamente errada. Claro que não é uma deusa, né? Mas certamente todos temos, mesmo os médicos ateus têm um espírito, um mentor que ajuda ele nas grandes decisões, quando ele está fazendo um trabalho que é para ajudar o outro que está enfermo. Exatamente. Né? Você que está nos assistindo, que elenco, né? Olha só que riqueza. Riqueza que nós vamos levar por muito tempo, e acredito que esse podcast ele vai se espalhar pelo mundo todo. E que eu quero só falar uma palavra para vocês: gratidão. De estar com 3 amigos, e que desde o início que nós nos encontramos lá na frente até aqui, eu te digo assim, que a paz imperou de uma forma, uma coisa assim, uma energia tão boa, que cada um merecia um abraço nesse momento. Sim, mas nós vamos nos abraçar depois. E eu quero agradecer, né, por esse momento, que são momentos que a gente leva, né, e recorda sempre, de estar com pessoas tão formidáveis quanto vocês. Da minha muito parte. Obrigado. Obrigado. Eu tenho a agradecer, muito A gente obrigado. sabe que estamos sempre às ordens. Com certeza voltaremos. Sem dúvida que sim. Voltaremos, como dizia o Anônimos Gourmet. E mais evoluídos. Mais evoluído. E que leiam o Livro dos Espíritos. A resposta pode estar ali, entre tantas outras. E como respostas vocês encontraram aqui também. Eu não diria, Douglas, que a resposta pode estar ali. Para quem quer, a resposta está ali. É isso, o filósofo, viu? Tá aí, ó. Obrigado. E a você que está nos assistindo, muito obrigado e até a próxima.